Antes da gente prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar vocês que tem um sorteio rolando aí no comentário fixado de 2 mantos rosas. Eles estão autografados, inclusive, pelo Mister Jorge Jesus. A gente está aqui em Lisboa, a terra do Mister, né? Na verdade, ele é um pouco mais distante daqui, mas aqui é a terra que eu falo, aqui em Portugal. Então, tem 2 mantos autografados por ele, os mantos rosas. Tem ainda também os shorts, copos colecionáveis, chaveiro do Paparazzo Rubro-Negro, camarote da Business Promotora, nossa patrocinadora. Então, tá perdendo tempo, cara? Vai lá, participa. O link tá no comentário fixado. São dois prêmios, né? 2 kits. E também o link do nosso clube de membros do Paparazzo Rubro-Negro. Sorteios do dia 1º ao dia 5 de agasalho e 2 mantos para os membros. Vamos falar aqui agora, né, rapidamente, antes da gente prosseguir com o nosso vídeo lá com os portugueses, a gente analisando tudo que aconteceu nesse jogo de ontem. Eu já queria lembrar vocês que o Flamengo, né, em 2009, quando foi campeão brasileiro, ele teve um tropeço traumático, num empate traumático com o dia do maior mosaico já feito, foi um 0-0 no Maracanã, o Flamengo empatou, a gente saiu de lá achando que a vaca tinha ido pro brejo, e na rodada seguinte o Flamengo encarava justamente o Corinthians, ganhava de 2-0 do Corinthians, e ali abria o caminho para o título, muito parecido com esse momento do Flamengo, né? Então, vamos ter calma, né? Um empate fora de casa também não é esse absurdo todo. Também desse jeito o torcedor do Flamengo está pensando, porque já são 55 mil ingressos vendidos para Flamengo e Corinthians. Agora a gente prossegue com o vídeo aí, tá muito maneiro, nossa conversa com o narrador aqui de Portugal e também com o comentarista da Sport TV. Uma notícia urgente é que aqui na Europa o jornal AS, né, publicou que o Atlético de Madrid, um clube espanhol, né, que inclusive o Filipe Luís veio do Atlético de Madrid, estaria interessado na contratação do nosso menino Reinier Jesus, 17 anos, lembrando que ele só pode sair do Flamengo quando completar 18 anos, né, ele tem 17, e eles estariam interessados em pagar um valor alto pela contratação do Reinier Jesus, ele que já foi especulado na Inglaterra. O pai dele, o Maurão, gente boa, falou inclusive que os clubes ingleses eram os que estavam mais próximos de tentar essa contratação. Se falou muito em Everton da Inglaterra, mas nada aconteceu. Os dirigentes do Flamengo, inclusive no Globoesporte.com, com a gente também conversou, o Bruno Spindel falou que com certeza, né, isso iria acontecer, a renovação do Reinier. O Marcos Braz já disse também pra gente lá no Ninho do Urubu, a gente publicou aqui que a renovação estava muito próxima de acontecer, mas essa situação envolvendo o Reinier Jesus e a possibilidade de ida para a Espanha é outra, né? É uma coisa nova, saiu no jornal AS, e segundo o jornal AS, o Atlético de Madrid quer tentar reduzir um pouco os 62 milhões de euros, que é a multa rescisória do Reinier Jesus. Nunca é negociado pela multa, né? Mas eles sabem, tá? Segundo a matéria, eles sabem que não tem um gap muito grande aí, né? Não tem como reduzir muito esse valor. O Flamengo não aceitaria um valor muito mais baixo do que esses 62 milhões de euros. Por mim, seguro o garoto, que o garoto é bom e sempre que entra tá metendo gol. O que me preocupa às vezes é uma pressão feita por parte da imprensa, não do Rio de Janeiro, mas a de São Paulo, que quer jogar uma pressão pro lado do Flamengo, porque tem os clubes lá que tem uma certa hegemonia recente no Campeonato Brasileiro, e a própria torcida que às vezes é impaciente e pode causar esse tipo de pressão. Mas eu acho que se ele tiver um triunfo em uma dessas 2 competições, uma das duas, tanto o Brasileirão quanto a Copa Libertadores da América, eu percebo que ele vai ficar. Ele fica pelo menos até o final de 2020. Eu acho que ele faz uma renovação por mais 6 meses, fica até o final de 2020. Oscar, fala para eles como seria a sua narração da chegada do Jorge Jesus no aeroporto. Isso seria algo como um aeroporto completamente repleto. E nós o regresso ao Rio, no caso, que você fala, voltando de Santiago para o Rio, não? Ou você acha que em Portugal também? Em Portugal. Você acha que estaria cheio? Sim, pelo menos se souber, se Jorge Jesus ganhar, basta lembrar que o Jorge Jesus, quando foi, já tinha adeptos no Flamengo.
como é que seria? Mais um título para Jorge Jesus, um dos mais titulados treinadores do futebol português, chega com a conquista da Libertadores da América, a maior competição de clubes da América do Sul, com transmissão na Sport TV. Jorge Jesus a ser bastante aplaudido junto dos futebolistas, numa festa tremenda com o cascol do Flamengo, e eu digo cascol porque é um hábito em Jorge Jesus. Lá vocês cantam Mister, Mister, se vocês começarem a dizer salta Mister, Ale, Ale, você vai ver. Como é? E salta Mister, Ale, de saltar, de pular. E salta Mister, Olé, olé. olé. E salta Mister, olé, olé. Você vai ver. Exatamente. Você vai ver. Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui, eu falo isso aqui, eu tô com um manto rubro-negro e tal, mas não tem o escudo do Flamengo, o coração. Quando eu falo isso aqui, já teve gente que fala, mas você falou isso aqui, mas não é a camisa do Flamengo. Eu falei, isso aqui é o coração, coração. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Eu estou aqui na Sport TV, né, de Portugal, em Lisboa, e a gente vai conversar sobre esse jogo, né, do Flamengo de ontem, as reações, as coisas que aconteceram, o Ilharão, discussão com o Gabigol, muita gente preocupada, querendo, já vejo jornalistas, pessoas querendo colocar crise no Flamengo, preocupado que o Flamengo perdeu 2 pontos, tudo bem pela situação do jogo, uma série de coisas, a gente vai falar sobre tudo. Aqui eu tô com 2 jornalistas aqui, portugueses, um que o Oscar, que é o cara que faz as narrações aqui da Libertadores, né, em Portugal. Não só, mas esse é um dos. Não, claro, mas eu digo atualmente do Flamengo, sim, aqui sim, é a Libertadores, sim. Já fez Brasileirão também, mas atualmente é a Libertadores, já fez outras competições. Eu tô com o Rui aqui também, né, que é o comentarista. Hoje eu participei no programa com eles, ele comenta aqui o futebol de Portugal, comenta também, né, o momento do Jorge Jesus no Brasil, e nada melhor do que escutar 2 profissionais de Portugal, os aspectos, o que eles acharam desse empate com sabor de derrota, né, esse empate com sabor de derrota ontem do Flamengo, do que ouvir do Brasil um jornalista de São Paulo que é parcial para os clubes de lá, que isso acontece, ou um do Rio que vai querer sempre também, né, no caso um clubista como eu, que vai querer falar melhor do Flamengo sempre. Então eu queria ouvir de vocês, começar pelo Oscar. Oscar, você acha que é para se preocupar uma diferença de 10 para 8 pontos? Olha, antes de mais, obrigado pela tua presença aqui na nossa Sport TV, é um gosto também receber uma pessoa que vai dando mostras de todo o trabalho do futebol no Brasil, sobretudo do Flamengo, onde nós olhamos agora com especial atenção com a presença de Jorge Jesus. Portanto, um cumprimento também para todos os teus seguidores. Se é preocupante ou não, eu acho que não. É normal, não é normal estar a ganhar 2-0 e depois perder a vantagem assim bem perto do fim, mas temos de olhar para o todo, não é? Portanto, é uma vantagem tranquila. No jogo com o Alagoano acaba por ganhar pela margem mínima, mas ganha e consegue somar mais 3 pontos. Nesse jogo aqui, onde de facto tinha essa vantagem de 2-0, o Flamengo acaba por facilitar um pouco, mas eu acho, apesar do Jorge Jesus ter feito só 2 mudanças em relação à equipa base, que pode a diferença ter ficado muito na ausência do Diego, do guarda-redes. Ele tinha feito até ao jogo com o Goiás todas as partidas com o Jorge Jesus. Não, e todos os jogos de Jorge Jesus ele jogou. O César nunca tinha entrado, é verdade. Todos os jogos nunca de Jorge Jesus ele tinha jogado. Não estou a dizer que a culpa é do César ou do terceiro guarda-redes. Falta de ritmo também. Ele entra com falta de ritmo não também. Não estou a dizer isso, não estou de longe a criticar, culpar alguém, a culpar. Acho que o Diego, por aquilo que representa, pela sua experiência, pelas defesas incríveis que tem feito, que pode ter feito de facto alguma diferença neste jogo, não tendo estado presente. Mas acho que não é para preocupação, é uma vantagem. Basta lembrar que Jorge Jesus tem agora mais 8 pontos e quando chegou a falar tinha menos 8. Portanto, se por um lado mostra que eles têm vantagem, por outro lembra que esses 8 pontos não chegam, não é? Não garantem nada.
Quando ele chegou lá, estava a 8 como o Palmeiras agora está a 8. O Palmeiras mudou de treinador, tem a sua envolvência agora, conseguiu uma vitória também na última jornada, mas eu acho que não é para preocupar. Acho que este jogo com o Corinthians que aí vem é importante e jogando, e tu sabes isso melhor que eu, jogando perante os seus adeptos, se o Flamengo aqui voltar às vitórias, volta a entrar sem esse Gabigol, estado, né? Vai sem Gabigol. Esse estado de alegria, de felicidade que os adeptos têm, apesar de um olhar já pela Libertadores, assim a cabeça já a pensar um bocadinho na Libertadores, pode tirar o foco, veremos, mas eu acho que não é de todo preocupante. E confirmado, né? Eu ontem estava na dúvida se era o terceiro cartão do Gabigol, confirmado o Gabigol fora do jogo contra o Corinthians. O Rui, que os dois são novos amigos que eu tenho aqui em Portugal, gostei muito, né, de conhecê-los, e o Rui estava falando comigo justamente disso. Perdeu na hora que tinha que perder. Não é bom, perdeu no caso, eu até falando besteira, empatou na hora que podia empatar, mas perdeu pontos no caso. Perdeu ponto na hora que podia perder. É bom perder ponto? Não. Mas isso pode servir para alguma coisa, Rui? Sim, cumprimentar-te já, Gabriel, e agradecer também a tua presença, como disse o Oscar, estás a fazer um trabalho fantástico. Obrigado. Repara, como tu referiste bem, nenhum ponto perdido, nenhum empate, nenhuma derrota é bom animicamente, emocionalmente, nunca é bom. Agora, há fases na vida desportiva em que um empate pode ajudar a recuperar outro tipo de situações. Aquilo que aconteceu, para além do empate, o que aconteceu no fim, aquela pequena discussão entre o Arão e o Gabigol, com o Jesus depois a falar com o Arão, isso é normal de uma equipa que quer ganhar todos os jogos, que quer ser melhor em todos os treinos, que está com um nível muito alto de superação, que quer ser cada vez melhor e que entra num campo de frustração emocional quando não ganha, e isso é o melhor que se pode dizer no Flamengo hoje em dia. É uma equipa sempre à procura de ganhar, e quando não ganha os jogadores ficam frustrados, tristes e chateados, e portanto este empate, não sendo bom, vem numa altura certa, vem numa altura em que quer Jorge Jesus, quer os seus jogadores voltam a redefinir os seus objetivos. E quais são os objetivos? Ser melhor equipa, ser a melhor equipa e ir à procura dos títulos. Isso só se faz com foco, concentração e qualidade. E tudo isso está neste Flamengo de Jorge Jesus. E, portanto, eu não tenho dúvida que este é um empate que acaba por acontecer devido a algumas circunstâncias, que já falámos, e há mérito também da equipa do adversário, e, portanto, aí nada a dizer. E, portanto, mas o Jorge Jesus é um treinador muito focado, não deixa a equipa baixar. Emocionalmente, as equipas de Jorge Jesus nunca baixam. E, portanto, parece-me a mim que no próximo jogo a resposta vai ser dada, porque quando há muita qualidade no treino e há muita qualidade no jogo, no jogar, na ideia, tudo isto se consegue superar, independentemente dos jogadores que estão em campo. Há uma ideia base, há uma forma de jogar. E há um os dado jogadores identificam. identificam. É que há duas formas de olhar, não é? O copo meio cheio ou meio vazio. Exatamente, como se diz. Se diz cá em Portugal, há duas formas de olhar para uma coisa: copo meio cheio ou copo meio vazio. Se quiser ver pela questão do copo meio vazio, o empate e não ter continuado com a série de vitórias. Mas calma, porque o Flamengo aumentou para 20, não é? 21. Para 21. Se a gente esqueceu a derrota para o Bahia entre os jogos da Libertadores, tá? Nós temos 5, vamos contabilizar assim, 5 jogos seguidos na Libertadores sem perder, né? Desde das oitavas de final, quando empatou com o Emelec, ganhou do 2-0 e foi para os pênaltis. Eu digo empatou a série 2-2 nos jogos de volta, né? A gente fala no agregado. Exatamente. Então, tem aquele jogo com o Emelec, os 2 com o Inter, os 2 com o Grêmio, 5 jogos na Libertadores, 16 jogos em sequência no Brasileiro. Pronto, era isso que eu estava a dizer, portanto, calma, não é? 8 pontos de vantagem, uma série invicta, muito positiva, muito grande. A presença de jogadores a crescerem de forma consecutiva, jovens jogadores a aparecer, que já tinham o seu talento, mas que estão a ser potenciados. O Gabigol é jovem, tem 23. Potenciados pelo Jorge Jesus. O Arão é um dos jogadores, e o Rui é comentador. Eu limito-me a dizer aquilo que vejo, né? A narrar o jogo, mas os comentadores cá, e quem vê, óbvio, vê o papel importante do Arão na equipa, vê o crescimento dele, vê a presença do Reinier, que já é usado, vê a presença do Rodinei,
quando o Rafinha estava na dúvida se ia jogar com o Grêmio ou não na segunda mão, na volta. Foi dos melhores. Rafinha jogou, mas no jogo antes, o Jorge Jesus, quando acabou o jogo, foi direito ao Rodinei para falar com ele. Porquê? Porque todos contam. O Jorge Jesus está a repetir o mesmo 11, né? Os mesmos jogadores, a usar a equipa principal, mas há uma prova e um sinal claro para todos os jogadores. Eu acho que não há nenhum jogador que esteja insatisfeito por não jogar nesta altura no Flamengo. E isto vai ao encontro do que o Rui Amar dizia. Todos querem ganhar. Todos querem continuar, aumentar a série. Todos querem mostrar ao Tite que são a opção para a seleção. Todos querem mostrar à Europa que querem vir para a Europa. E todos, se calhar, querem mostrar a adeptos como você, né, que jogam de coração, de corpo e alma no Flamengo. E eu acho que ele fala uma coisa muito importante. O Jorge Jesus com certeza usa um empate como esse, que não foi uma derrota, voltando a dizer. O Flamengo empata, mantém a série invicta, mas esse empate serve como uma motivação. Sim. Né? E sem colocar a culpa no goleiro, ele errou, realmente fez aquela falta desnecessária, foi expulso, mas eu acho que o César também não vem com ritmo. Claro. O torcedor está acostumado com o Diego Alves, que vive uma fase incrível de goleiro de seleção brasileira, é goleiro de seleção brasileira, sim. Talvez seleção do mundo. E foi muito elogiado pelo Jorge Jesus depois do jogo com o Alagoano, precisamente por ser um guarda-redes de equipa grande. O que é que nós dizemos que é um guarda-redes de equipa grande? É aquele que se calhar está 80 minutos sem fazer uma defesa e é decisivo. E depois aos 80 a bola vai lá e ele não está frio. Está 80 minutos sem se atirar para a relva, mas atira sem medo. E aí o torcedor, o adepto, ele se acostuma com um goleiro desse, né? E aí a gente tem essa cobrança em cima deles e em cima do Jorge Jesus, né? Que disseram que tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro do jogo e que o Jorge Jesus teria errado. Gente, o seguinte que eu vou falar para vocês e não sei se eles concordam comigo. Pensamento, final de Libertadores junto com o Brasileirão. Se você está pensando numa final de Libertadores e você tem um gramado todo esburacado e os jogadores caindo com risco de uma lesão de ligamento, segundo tempo, você tira esses jogadores. Você tá ganhando o jogo, você tira esses jogadores. Eu não acho, no meu entender, o Jorge Jesus não errou. Ele está evitando que ele tenha mais contusões e passe por problemas de recuperação, como foi o caso do jogo contra o Grêmio. Ele teve que recuperar, conseguiu. Mas vai que ele não consegue. Imagina uma final de Libertadores desfalcado contra um River Plate. Sem o Arrascaeta e sem o Everton, que são de facto os jogadores que pegam no jogo, na criação de jogo do Flamengo. E depois o facto de estar a vencer por 2-0, como tu referiste, o facto do gramado, o relevado estar naquele estado. O Jorge Jesus também fazia muito, ou por vezes fazia esse tipo de substituições quando estava cá em Portugal, porque o jogo entra num nível de dificuldade diferente. O adversário vai subir linhas, vai-se começar a expor, vai jogar muito mais o jogo físico e é preciso outro tipo de jogador. E, portanto, perde muito o jogador de organização para colocar outro jogador, para reorganizar defensivamente. Acabou por não correr bem, mas isto também é, como se diz aqui em Portugal, abrir os olhos. E Jorge Jesus vai falar com o seu plantel e com os seus jogadores, vai dizer que nada está a ganho, vai dizer que estas vantagens são para segurar, vai dizer que este é só um jogo, que isto é uma aprendizagem. Vai para cima de quem tiver dia. É um treinador muito experiente. Ele vai para cima, né? Faz essa leitura. Ele cobra, tem que cobrar, mas é assim. Não é? Ele participa no final do jogo de uma cobrança, ele tem a discussão do Gabigol com o Arão, que já teve Felipe Luiz com o Arão, já um xingou o outro e as pessoas já esqueceram. Gente, isso é normal, é cobrança, como ele falou, é cobrança, não tem problema nenhum no elenco do Flamengo. O próprio Jorge Jesus vai e retruca com o Arão, que xinga o Jorge Jesus de volta, depois tudo se resolve. E eu acho o seguinte, eles devem saber bem, porque eles já cobriram muito tempo aqui jogos, campeonatos e tudo mais, e eles devem saber bem. O Mister, por mais que ele e outro jogador discuta, se xingue e tudo mais, é normal. Normalíssimo. É super normal. Aconteceram aqui alguns episódios. Não há um jogador, não sei, e o Oscar também pode ter essa ideia, não há um jogador que seja entrevistado, quer em televisão, quer em jornal aqui em Portugal, que tenha sido treinado pelo Jorge Jesus. Não há um, nós não encontramos um que diga isto de negativo de Jorge Jesus. Todos os jogadores que são entrevistados e falam de Jorge Jesus, todos dizem a mesma coisa. Eu era um jogador antes de ser treinado pelo Jorge Jesus e quando apanhei Jorge Jesus na minha carreira, transformei-me em muito melhor jogador. E há muitos que dizem, o próprio Enzo Pérez, que vai jogar na final pelo River frente ao Flamengo, diz isso. Foi um treinador que me transformou.
é o mestre da tática. O Jorge Jesus fez com o Gerson aquilo que fez com o Enzo. Fez com o Enzo. Puxando ele da ala para o meio. Interior ala para dentro. Um jogador que estava... Fez isso com vários jogadores, e esse se calhar é o exemplo maior da ideia e depois também da vontade, da predisposição dos jogadores para aceitarem as ideias dele. E esse é o exemplo claro de um jogador que estava no Benfica com o Jorge Jesus. De uma forma jogava, ou vinha rotulado que podia jogar numa posição, o Jorge Jesus adaptou, fez o mesmo com o Gerson, e o Gerson chegava da Roma. Não, e sobretudo as grandes equipas como o Flamengo, Benfica, ou seja, as grandes equipas têm que ter um treinador que tem um nível de cobrança muito alto, porque se o treinador não tem um nível de exigência no treino e no jogo muito alto, o que é que acontece com o jogador? E há um bocadinho o perfil de algum jogador, por exemplo, um ou outro jogador brasileiro, que se não tem uma cobrança muito alta em treino e em jogo, ele vai desligar, ele vai perder o foco, vai perder a concentração. E é isso que Jorge Jesus muitas vezes retira dos jogadores e dos clubes. Pode ter sido o que aconteceu com o Gabigol aqui no Benfica? Sim, muito à vontade, muito tranquilo, perdeu o foco. Muitas vezes os jogadores dizem, pô, o Jorge Jesus, o Mister pega no meu pé o tempo todo, eu até fico chateado, mas no fim, quando vou dormir, eu digo, eu hoje fiz isto e eu hoje sou o melhor jogador. Portanto, se não tens essa cobrança, o grande jogador vai adormecer, vai perder o foco, e é isso. O Jorge Jesus sabe muito do treino, é dos que sabe mais no mundo, a meu ver, mas ele tem a outra vantagem, ele pega muito no pé porque gosta de ajudar o jogador, não é porque não gosta, ao contrário do que se fosse. Se ele pega muito no teu pé é porque ele gosta muito de ti e sabe que tu tens uma capacidade para chegar a um nível muito alto. O Gabigol é jovem, tem 23 anos, mas ele tem um problema crônico. Que são os cartões amarelos. Ele perde a cabeça facilmente, toma cartões, desfalca o Flamengo como no jogo contra o Corinthians no domingo. E isso foi perguntado, inclusive, ao Jorge Jesus, já foi identificado pelo Jorge Jesus, e ele deixou claro que vai conversar e precisa de muita conversa, precisa de psicologia nesse caso, de resolver essa situação. A gente espera que o Gabigol entenda que isso é uma situação que está atrapalhando o Flamengo, né? Porque ele é muito bom, ele faz falta, ele é um jogador que quando faz muitos gols. São 3 partidas fora, são 3 gols a menos, vamos dizer assim. Então é uma situação que a gente gostaria que fosse resolvida. Uma outra coisa que eu acho legal a gente falar aqui, que foi muito comentado, é que o VAR no Flamengo e Inter, ele foi acionado para ver se dava cartão vermelho ou não. Eu não me recordo agora o jogador do Inter. Para o jogador do Inter acabou que o VAR deu só amarelo. Eu queria saber por que o VAR ontem, 2 pesos, 2 medidas, não foi acionado para ver se foi falta, se foi cartão vermelho ou não, para aquela falta, que ele empurra o Rafael, o He-Man, né, empurra o rosto do Felipe Luiz, né? Por que não acionar o VAR e ver se tem cartão vermelho ou não? Se não fosse, dava o amarelo, o segundo amarelo ele era expulso, tá certo? E ali, no contra-ataque, numa jogada ilegal, inicia... Vamos começar de novo, porque a mosca entrou... A mosca parou na lente. Na lente, desgraçado. Só agora que ela passou. E ali, né, numa jogada ilegal, se inicia a jogada do segundo gol do Goiás. Sempre isso, Flamengo contra tudo, contra todos, né? O Jorge Jesus, português, sendo atacado, criticado por todos na imprensa brasileira, ex-jogadores, ninguém... cara, é impressionante, ninguém alivia o Flamengo e o Jorge Jesus, mas é contra tudo e contra todos que nós vamos. O Rui também e o Oscar tem as redes dele, já sabe. Oscar Vaz Cordeiro. Oscar Vaz Cordeiro. Oscar Vaz Cordeiro. A gente vai colocar aqui enquanto fala e o Rui... Estou a redefinir as minhas redes sociais. Ah, é? O Rui aparece na televisão, ver na televisão. Então, pica lá Sport TV, Sport TV Portugal. Sim, estou mesmo a redefinir nesta fase. Tem Instagram e lá colocam as nossas narrações. Instagram, Facebook, Sport TV Como é que é então o Instagram da Sport TV? Sport TV Portugal. Sport TV Portugal, vocês podem acompanhar essas feras aqui que conversaram com a gente. Muito obrigado, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!